Namastê, God bless you all, Hare Krishna. Então, continuando o nosso estudo de hoje, dia 4, vamos continuar esse livro, Mistérios Desvelados, de Godfrey Ray King. Eu sempre penso no nome desse mestre, né? Ray King, o rei de Godfrey, Deus livre. A gente está no capítulo 1. Saint Germain está levando o mestre Ded para uma projeção astral. Então, ele vai levar Ded para uma vida na qual ele foi uma cantora de magnífico talento com voz de rara beleza e vigor na França. Saint-Germain convida e Ded fala o seguinte sobre isso. Imediatamente, sem o menor esforço de minha parte, saí de meu corpo físico, vendo-o inteiramente reclinado no chão. Admirei-me de que meu corpo ficasse em segurança ali, na encosta da montanha, e em resposta ao meu pensamento, Saint-Germain replicou: Não vos preocupeis, nada no mundo pode prejudicar vosso corpo enquanto estivermos ausentes. Observai. Instantaneamente vi meu corpo físico envolvido por uma chama branca, formando um círculo de mais ou menos 1,5 metros de diâmetro. Saint-Germain colocou o braço direito em volta de mim e vi que estávamos nos elevando rapidamente do solo. Logo, porém, ajustei-me à sua ação vibratória. Não houve sensação de movimento através do espaço e num instante estávamos vendo embaixo uma cidadezinha no sul da França. O mestre continuou: Aqui nascestes, filha única de uma bela mulher, cuja vida foi um exemplo de idealismo, adiantado demais para a maioria dessa época. Vosso pai foi um esposo e companheiro extremamente dedicado, muito culto e inspirado no primitivo espírito cristão. Então era uma filha única, cuja vida foi um exemplo de idealismo, a mãe dela, né? E ele continua: o éter atmosférico de cada lugar registra tudo o que acontece nessa localidade. Reanimarei esses registros etéricos e vereis cenas animadas, dando todos os detalhes de vossa vida. Boa noite, Cadu. Como vai você hoje? Espero que esteja gostando da leitura, faça perguntas. A gente está lendo um livro esotérico sobre o passado da humanidade, chamado Mistérios Desvelados. O mestre está levando o discípulo para uma viagem astral. Ele fala assim: Cantastes na igreja desse lugarejo e estudastes com uma professora que persuadiu vossos pais a deixá-la exercitar-vos. Fizestes rápidos progressos e recebestes vantagens ainda maiores quando eles se mudaram para Paris. Depois de 1 ano de estudo intensivo, ofereceu-se uma oportunidade para cantardes diante da rainha de França, e sob sua proteção aparecestes em muitos de seus salões. Isto vos assegurou uma próspera carreira musical. A França e o sucesso derramaram suas dádivas sobre vós durante os 5 anos seguintes, e acumulastes grandes riquezas. Subitamente, vossos pais experimentaram a mudança chamada morte, e o choque que recebestes foi muito grande, seguido de muitas semanas de grave enfermidade. Quando vos restabelecestes e voltastes a dar concertos, um novo predicado de simpatia se juntara à vossa voz em virtude do sofrimento então recente. Um homem que vos orientara muito em vossos estudos musicais tornou-se diretor de vossos recitais em público
e passastes a depender dele como se fosse merecedor de confiança. Seguiram-se então 14 anos de brilhante sucesso, ao fim dos quais adoecestes subitamente, falecendo dentro de 1 semana. Vossas joias e vossa fortuna deixastes aos cuidados do diretor para serem empregadas em auxílio de outrem e na realização de certos planos em prol dos quais trabalhastes durante toda a vida. Mal haviam terminado as últimas cerimônias religiosas, quando uma completa mudança nele se operou. A ganância apoderou-se dele plenamente. Agora vos mostrarei esse homem que encontrastes há alguns anos aqui na América, em vossa vida presente. Tenho plena certeza de que vos lembrareis do incidente nos negócios. Quem trabalha com apometria, né, sabe muito bem que esses fenômenos de regressar à vida passada, às vidas anteriores, é uma coisa hoje em dia banal, né? Não é mais um susto, ninguém mais se surpreende em ver que isso é possível, esse acesso, né? Na época, imagina, 1930. Mostrou-me então, Ded continua, uma associação em negócios por meio da qual eu tentara auxiliar várias pessoas há 10 anos passados, enquanto estive no Oeste, em relação com um representante do governo belga. Então, Ded está falando da vida atual dele. A esse homem, continuou Saint-Germain, foi dada nessa ocasião uma oportunidade para reparar o mal que vos fizera na França. Foi-lhe mostrada a condição e ele estava perfeitamente a par da situação, porque lhe mostramos, mas ainda não estava suficientemente forte para permitir a elaboração da grande lei cósmica de justiça e compensar aquela dívida. Se o tivesse feito por sua própria vontade, ter-lhe-ia sido dada a liberdade em muitos caminhos, habilitando-o a progredir muito mais rapidamente nesta encarnação. Assim, Décio diz, a vida externa mantém o indivíduo preso à roda da necessidade, renascimento, luta contínua e dor, até que deixemos a luz do Cristo interior iluminar-nos e purificar-nos, para que possamos corresponder unicamente ao plano de Deus, amor, paz e perfeição para a sua criação. Esta é a espécie de ensinamento que nunca se esquece, porque o ensinamento objetivo registra a experiência tanto na visão quanto na mente. Como na mente. O registro visual é mais profundo e necessariamente recebe mais atenção da atividade externa do intelecto. O pessoal que estiver ouvindo posteriormente, em algum momento, se tiver alguma dúvida, coloque, é muito importante essa parte mais espiritualista do ensinamento dos mestres e da espiritualidade, ele é um pouco mais densa. Então, se não tiverem perguntas, o estudo vai ficar mais complicado, né? Mesmo que pareçam ser perguntas bobas, né? Quem são os mestres? Isso eu poderia estar falando numa palestra, mas essa leitura é muito mais útil nesse responder dessas coisas, né? O registro visual é mais profundo e necessariamente recebe mais atenção da atividade externa do intelecto. Décio continua, a essência dessa experiência de há muito esquecida fixou-se certamente em minha memória de modo permanente, porque posso hoje recordar cada um de seus detalhes com tanta clareza como quando com ele a presenciei. Saint-Germain diz, agora vamos relembrar uma outra de vossas encarnações, uma que vivestes no Egito. Elevamo-nos do solo e rapidamente nos movemos para a frente. Tive perfeita consciência do Mediterrâneo quando passamos por sobre suas belas águas. Fomos em direção a Karnak e Luxor, e então entramos novamente em contato com a terra. Observai cuidadosamente, disse ele. Este registro é de um templo muito antigo de Luxor, que não está entre aqueles cujas ruínas
os arqueólogos estão explorando hoje em dia, mas é anterior a qualquer um dos que até agora foram descobertos. Se eles soubessem onde procurar, encontrariam templos magníficos em estado de quase perfeita conservação. Hare Krishna Goranga Priya, como vai? Tudo bem? Bem-vinda. Tendo ele indicado um certo lugar cheio de ruínas, que é tudo que os viajantes podem ver atualmente, foi o cenário ocupado por uma atividade no éter, tal como fora originalmente em toda sua beleza e esplendor, muito mais magnificente do que qualquer outra coisa que a presente geração possa conceber. Então Saint Germain vai começar a levar ele por lugares assim que não dá para conceber, né, a beleza desses lugares que hoje em dia, né, estão completamente degradados, mas nessa atividade etérea eles conseguem visitar como esse local era antigamente. Muito mais magnificente do que qualquer coisa que a presente geração possa conceber. Os jardins e os lagos eram cercados de grandes pilares de mármore branco e granito rosa. Todo o local se tornou vivo, real, vibrante, tão tangível como qualquer cidade material de hoje na Terra. Era tão perfeitamente natural e normal que perguntei de que modo fazia tão vívidas essas experiências. Registro acástico, né? O homem e suas criações, respondeu Saint Germain, do mesmo modo que a natureza, tem uma contraparte etérica, um modelo que se imprime para todo o sempre na atmosfera que o rodeia onde quer que vá. O modelo da atividade individual e experiência da vida está dentro de sua própria aura, todo o tempo. Um registro similar existe na aura de todo lugar. Um mestre ascensionado pode, se quiser, reavivar ou revestir de atividades anteriores o registro de um indivíduo. Esteja ele onde estiver, porque o modelo sobre o qual o mestre aglutina a estrutura atômica está sempre na aura desse indivíduo. Quando o mestre reconstitui o registro de uma localidade, deve fazê-lo precisamente no próprio local, porque tal registro, ao ser reanimado, volta a ter a mesma forma vivente e estrutura que tinha, quando construído preliminarmente em substância física. Desse modo, é possível aglutinar novamente a estrutura material de edifícios inteiros e suas adjacências, se o mestre ascensionado assim o deseja, para alcançar algum justo propósito. Quando alguém chega a atingir esse domínio dado por Deus, pode reconstituir e reanimar qualquer arquivo etérico que deseje tornar visível, para a instrução e benefício de estudantes e outros. Mais uma vez, quem trabalha com apometria, registros acásticos, regressão a vidas passadas, hoje em dia não se surpreende com nada disso, né? Com essa reconstituição do passado, né? E, como a gente disse aqui, muito melhor a própria leitura do livro explicar o que o mestre ascensionado pode fazer ou não, do que eu falar o que é um mestre ascensionado e o que ele pode fazer, né? Fica um pouco perda de tempo, né? Oi, Patrícia, boa noite. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Saint Germain continua. Uma vez levado a efeito, tudo se torna real como a própria realidade. E os objetos reconstituídos podem ser fotografados, tocados e tornados materialmente tangíveis pelos sentidos físicos de quem quer que os esteja observando. Notai, lembrou-me, estais experimentando essas atividades em vosso corpo mais sutil. Elas, porém, não são menos reais por causa disso, uma vez que vosso corpo físico é apenas uma roupagem que vós, o eu consciente, indivíduo pensante, experimentador, usais.
Aqui está escrito usuais, mas é usais. O corpo que usais, a roupagem que usais. É o mesmo que se vestisses um pesado sobretudo na atmosfera fria do inverno e apenas uma roupa leve num dia muito quente de verão. As experiências que tivesses com a roupa leve certamente não seriam menos reais do que as que vivesses em vosso pesado sobretudo. Chamo vossa atenção para isso, a fim de que possais compreender as mais elevadas e menos limitadas atividades da vida. Dede diz, examinamos o solo, os arredores, a arquitetura. Saint-Germain continua, vamos, entremos, disse, e enquanto falava, adiantou-se e atravessou a entrada principal, penetrando no próprio templo. Tornamo-nos, então, atores vivos e ao mesmo tempo observadores da seguinte experiência. Entramos na parte principal do templo e prosseguimos em direção ao santuário interior. O grão-sacerdote veio diretamente a nós, parecendo conhecer-me. Este sacerdote dos dias antigos, explicou Saint-Germain, é agora vosso filho. Um sacerdote de ordem inferior apareceu e imediatamente senti conhecê-lo. Saint-Germain observou, o sacerdote assistente éreis vós. Então são dois sacerdotes, né? Um principal, que é o filho de Dede atualmente, e o assistente, que é Godfrey. Penetramos no santuário interior e vimos a Virgem Vestal guardando o fogo sagrado. Ela, para quem eu olhava agora, era Lótus, minha amada centelha gêmea, que encontrei e com quem me casei há alguns anos, e que é agora a mãe de nosso filho, nessa vida, né, atual. Mudou a cena e vimos um príncipe visitante de uma província afastada planejar raptar a Virgem Vestal. Tudo parecia correr-lhe bem até que ao grão-sacerdote foi mostrada uma visão do que estava para acontecer. Isso o perturbou. Nada, porém, deixou transparecer. Mantendo guarda enquanto entravam os escravos do príncipe, vigiou-os quando se aproximavam do santuário. Tendo eles chegado mais perto, o sacerdote adiantou-se e pronunciou apenas uma palavra que significava parai. Um dos escravos mais audaciosos que os outros avançou. O grão-sacerdote advertiu-o para que se afastasse, mas ele se aproximou ainda mais. Quando atingiu um certo círculo sagrado de força que emanava do altar, o sacerdote não mais hesitou. Caminhou até a borda externa dessa irradiação protetora, levantou a mão direita e apontou-a diretamente para o escravo. Um jato de chama projetou-se como um raio e o escravo caiu sem vida. O príncipe que observava avançou preso de raiva insana. Parai! Ordenou de novo o sacerdote com voz trovejante. O príncipe hesitou por um momento, aturdido pelo próprio poder da palavra, e o sacerdote continuou. Ouvi-me. Não profanareis a maior das dádivas de Deus ao templo da vida. Retirai-vos antes que tenhais o mesmo fim de vosso muito imprudente e mal dirigido escravo. O grão-sacerdote tinha perfeita consciência do poder que podia empregar, e enquanto enfrentava o príncipe, era ele a personificação do autodomínio, da força ilimitada, conscientemente sujeita à obediência de sua vontade. Era a majestade coroada do poder eterno. A vontade do príncipe era também poderosa. Como, porém, não tinha domínio sobre si mesmo, uma outra onda de cega raiva o açoitou, colocando-se de novo como antagonista e dando completa expansão à luxúria, investiu. O sacerdote, rápido como um raio, levantou a mão e a chama rutilou uma segunda vez e o príncipe seguiu o destino de seu primeiro escravo. Saint-Germain voltou-se para mim, Dede diz, e explicou a ocorrência mais detalhadamente. Estás vendo? Começou. Este é o modo pelo qual a boa ou má qualidade que existe no interior de toda força reage sobre quem a emite.
O príncipe e seu escravo vieram com as propriedades de ódio, egoísmo e depravação, impregnando seus sentimentos, e quando o sacerdote projetou sobre eles a força de que era senhor, ela empregou esses atributos no momento em que tocou suas auras. Ele devolveu-lhes tão somente seus próprios sentimentos, e o egoísmo voltou-se sobre eles mesmos. O sacerdote, no esforço altruístico de proteger a outrem, foi também protegido. Encerrado este incidente, Ded fala, a cena de esplendor desvaneceu-se e nós nos encontramos de novo entre as ruínas do templo. Saint-Germain fez-me outras revelações que não podem ser aqui relatadas. Há um único meio, prosseguiu Saint-Germain, de evitar a roda cósmica da causa e efeito, a necessidade da reencarnação. E isto é obtido através do esforço consciente para compreender a lei da vida. Deve-se procurar ardentemente o Deus interno, estabelecer contato permanente e consciente com esse eu interior e mantê-lo firmemente, sejam quais forem as condições que se apresentarem na vida exterior. Terei o prazer e o privilégio de vos mostrar algo mais, mas só pela instrução que vos trará e a outrem. Vinde, devemos voltar agora. Ao nos aproximarmos do meu corpo, porque ele estava fazendo uma projeção astral, lembra? Ele instruiu novamente. Observai desaparecer o círculo de chama branca. Eu olhei. O círculo desapareceu. Um momento depois eu estava de volta em meu corpo. O sol declinava e eu sabia que seria quase meia-noite quando chegássemos em casa. Ponde o braço em meu ombro, disse Saint-Germain, e fechai os olhos. Senti meu corpo levantar-se do solo, mas não tive consciência de me mover para a frente. Imediatamente meus pés tocaram o chão e, abrindo os olhos, encontrei-me no chalé. Saint-Germain divertiu-se bastante quando lhe perguntei como nos fora possível voltar de tal maneira sem atrair a atenção das pessoas que nos rodeavam. E ele respondeu: muitas vezes lançamos em volta de nosso corpo a capa da invisibilidade, quando nos movemos entre aqueles que têm forma física. E desapareceu. Eu tinha ouvido falar dos grandes mestres ascensionados que podiam levar consigo o próprio corpo onde quer que fossem, e manifestar ou trazer à visibilidade qualquer coisa que desejasse empregar diretamente do universal. Entretanto, experimentar contato real com um deles era coisa muito diferente, e tentei compreender integralmente a maravilha da experiência. Para Saint-Germain, tratava-se evidentemente da mais trivial ocorrência. Permaneci em contemplação silenciosa durante longo tempo, em profundíssima gratidão, procurando entender e assimilar completamente sua explanação da lei relativa ao desejo. Ele frisou a importância e a atividade dela como uma força motriz do universo para levar avante novas ideias, forçando uma expansão de consciência a assumir posição no âmago da vida de todo indivíduo. Tinha-o explicado, dizendo: o desejo construtivo é a atividade expansível dentro da vida, porque é só desse modo que ideias sempre maiores, atividade e realização, são compelidas a se expressar no mundo externo da substância e da forma. Dentro de cada reto desejo está o poder de sua realização. O homem é filho de Deus. Ele é comandado pelo Pai a escolher como deve dirigir a energia da vida e que qualidade deseja para expressar o cumprimento do mandato de Deus. Isto ele deve fazer porque o livre-arbítrio é seu direito inato. É função da atividade exterior do intelecto guiar toda a expansão para dentro de canais construtivos, diz Saint-Germain. Este é o desígnio e o dever do eu exterior. Permitir que a grande vida ou energia de Deus seja usada apenas para a satisfação dos sentidos, hábito da grande massa da humanidade, é o que constitui seu emprego destrutivo, que é sempre seguido, sem exceção alguma, de desarmonia, fraqueza, fracasso e destruição.
Saint-Germain continua: o emprego construtivo do desejo é a direção consciente dessa ilimitada energia de Deus pela sabedoria. Todo desejo, dirigido pela sabedoria, leva consigo uma espécie de bênção para o resto da criação. Todo desejo dirigido pelo Deus interior brota com sentimento de amor e abençoa sempre. Ocupei os dias que se seguiram escrevendo este registro de minhas experiências. Certa manhã encontrei ao despertar um cartão de ouro sobre a mesa que ficava junto ao meu leito. Pareceu-me ser uma peça de ouro metálico, e nela, em bonita caligrafia sombreada num belo tom de cor violeta, estava escrita apenas uma curta frase: comparecei ao nosso ponto de encontro na montanha às 7 da manhã. Assinado Saint-Germain. Pus de parte o cartão cuidadosamente e mal pude esperar que se escoasse o tempo intermediário, tão grande era a minha ansiedade. De manhã cedo, enquanto preparava o almoço, veio-me um nítido impulso para nada levar comigo. Obedeci e decidi confiar em que minhas necessidades seriam supridas diretamente do universal. Em breve estava a caminho, alegremente, resolvido a não deixar escapar nenhuma oportunidade para fazer perguntas, se permitido fosse. À proporção que me aproximava do lugar marcado, meu corpo se tornava cada vez mais leve, até que, quando me encontrava a 400 metros, mal tocava o chão com os pés. Não vi sinal de pessoa alguma, de modo que me sentei num tronco de árvore para esperar Saint-Germain, sem cansaço algum, conquanto meu percurso tivesse sido de quase 16 quilômetros. Enquanto eu meditava no maravilhoso privilégio e na bênção que recebera, ouvi estalar um ramo e olhei em torno, esperando vê-lo. Imaginai minha surpresa quando, a uma distância de pouco mais de 1 metro, vi uma pantera lentamente se aproximando. Eu devia estar com os cabelos arrepiados. Queria correr, gritar, fazer qualquer coisa. Tão frenético que era o sentimento de medo dentro de mim. Teria sido inútil mover-me, pois um salto da pantera ter-me-ia sido fatal. Meu cérebro rodopiava, tão grande era meu pavor, mas uma ideia me veio claramente, que manteve serena minha atenção. Lembrei-me do que tinha a poderosa presença de Deus dentro de mim. Lembrei-me que tinha a poderosa presença de Deus dentro de mim mesmo, e que essa presença era todo amor. Esse belo animal era também uma parte da vida de Deus, e me dispus a olhar para ele diretamente dentro dos olhos. Então me veio o pensamento de que uma parte de Deus não poderia prejudicar a outra parte de Deus. Só tive consciência desse fato. Um sentimento de amor me arrebatou e saiu como um raio de luz diretamente à pantera. Com ele foi-se o meu medo. Os passos furtivos cessaram e encaminhei-me lentamente para o animal, sentindo que o amor de Deus nos enchia a ambos. O repulsivo olhar feroz dos seus olhos suavizou-se, o animal endireitou-se e veio vagarosamente ao meu encontro, esfregando a espádua contra minha perna. Não me pergunte o que é espádua, né? Não sei se é a cabeça do animal, se é a pata. Inclinei-me e afaguei sua cabeça macia. Olhou-me nos olhos por um momento e depois deitou-se, rolando no chão como um gatinho brincalhão. O pelo era de um belo castanho escuro avermelhado, o corpo longo, flexível e de grande vigor. Continuei a brincar com ela e, quando olhei subitamente para cima, Saint-Germain estava a meu lado. Meu filho, disse ele, vi a grande força que há dentro de vós. De outro modo, eu não teria permitido tamanha prova. Conquistastes o medo. Minhas felicitações. Se não tivesses conquistado o eu exterior, não permitiria que a pantera vos causasse mal. Mas nossa associação seria interrompida por algum tempo.
Nada tenho a ver com a presença da pantera aqui. Isto fazia parte da operação interna da grande lei, como vereis antes de cessar a ligação com a vossa nova amiga, que encontrastes. Agora que passastes pela prova da coragem, ser-me-á possível prestar-vos muito maior assistência. Tornar-vos-ei cada dia mais forte, mais feliz, e expressareis muito maior liberdade. Estendeu a mão e, no momento, apareceram 4 pequenos bolos de um belo pardo dourado, com cerca de 12 centímetros quadrados cada um. Ele ofereceu-me e ordenou que os comesse. Eram deliciosos. Imediatamente experimentei uma sensação aceleradora, formigante, percorrer todo o meu corpo, sensação nova de saúde e de clareza mental. Saint-Germain sentou-se a meu lado e minha instrução começou. Então, terminamos o primeiro capítulo, intitulado... nem lembro mais. Intitulado Encontro com o Mestre. E a partir de amanhã, nós leremos o capítulo 2, que se chama O Deserto do Saara. Então, é o início da instrução de Dede, né? Como ele prometeu. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do estudo. A gente está estudando o livro Mistérios Desvelados. Quem chegou agora, não pode acompanhar o 4º dia, temos aí 4 capítulos já, 4 dias de estudo já, né? Um capítulo inteiro, prefácio, introdução. E eu espero que vocês aproveitem, coloquem perguntas na caixinha, façam comentários. Kátia chegou agora aí, espero que aproveite e veja as outras lives, que são os 3 primeiros dias de estudo. E amanhã nós teremos o 5º dia, tá bom? Eu agradeço muito. Boa noite. Namastê. Hare Krishna, God bless you all. I am JJ Shri Radhe. Até amanhã. Hare Krishna. Tchau. Que bom, Patrícia. Que bom que você gostou. Fico feliz. Vi que você ficou bastante tempo aí, né? Tenta acompanhar as outras lives também para você pegar o começo da história. Boa noite. Tchau, gente.